Boa noite, estamos mais uma vez aqui com alegria, com satisfação, por poder compartilhar com você esse momento de reflexão, esse momento de estudarmos e meditarmos na Palavra de Deus. E eu gostaria de, junto com você, estar meditando nessa noite no texto que está em Mateus capítulo 27, versículos 39 a 42. Vamos à leitura deles? Diz assim na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 27, versículos 39 a 42. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça. E exclamavam: ó tu que destróis o templo em 3 dias e o reconstrói, agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-te? És o rei de Israel? Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Hoje, então, depois de ler esse texto, eu gostaria de estar vendo com vocês a importância do sacrifício de Jesus na cruz. A importância do sacrifício de Jesus na cruz. Na semana passada, nós estivemos celebrando a Semana da Páscoa. E a Semana da Páscoa, ela tem muito a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. E então, pensando exatamente nisso, é que eu gostaria de estar meditando com vocês sobre isso, sobre a importância do sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que as pessoas da sociedade, aqui no versículo 39, diz que as pessoas, elas passavam e lançavam-lhe perguntas, balançando a cabeça, né? Lançavam-lhe a pergunta dizendo e exclamando: você que diz que destrói o templo e o reconstrói, né? Agora desce dessa cruz, se você é tão poderoso, se você tem essa capacidade, se você tem esse poder tão sobrenatural, tão ilimitado de destruir o nosso templo que foi construído em tantos anos, você conseguir destruí-lo e reconstruí-lo em apenas 3 dias. É que eles não estavam entendendo que o que Jesus estava falando era algo espiritual, que ele reconstruiria o templo, ele reconstruiria o templo espiritual em 3 dias. Não aquele templo de pedra, não aquele templo tão grandioso que tinha sido construído pelos homens. E de igual forma, na sequência, passavam também ali os anciãos, passavam ali os sacerdotes, inclusive até mesmo os chefes dos sacerdotes, passavam por ali os mestres da lei, tantas pessoas conhecedoras das Escrituras, pessoas que estudavam, que se dedicavam ao conhecer as Escrituras e a lei de Deus, mas que não tinham entendido o real significado da vinda de Jesus a esse mundo. Então essas pessoas também, elas lançam diante do Jesus o mesmo questionamento e dizem a ele, né? Salva a ti mesmo, você salvou tantos, você salvou tantas pessoas, você que salvou muitos, agora a si mesmo você não consegue se salvar? Vai, desce dessa cruz e nos prova que tu és o Filho de Deus, que tu és quem diz que tu és, desce dessa cruz. Mas Jesus não estava ali. Jesus não estava ali para atender a pedido daquela sociedade. Jesus não estava ali para atender aos pedidos dos anciãos, dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes. Jesus estava ali
para cumprir um desejo do próprio Deus. Jesus estava ali para atender à vontade do Pai. Jesus estava ali porque era necessário estar ali. A morte de Jesus na cruz, ela era necessária. Por isso que ela é tão importante. A morte de Jesus na cruz, ela tem esse significado, ela tem essa importância tão grande, porque ela era necessária. Ela era necessária. Jesus, ele estava ali atendendo a um pedido do próprio Deus. Se nós olharmos para Mateus capítulo 26, versículo 39, nós vamos perceber isso claramente mesmo. Olhem, meus queridos, vamos lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim: Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo ali. Foi por isso que ele não desceu daquela cruz, foi por isso que ele não se deixou tentar pela possibilidade de descer daquela cruz, de não levar até o fim aquele sacrifício, porque ele sabia que ele estava ali atendendo a um decreto de Deus. Em comum acordo, Deus, Jesus e o Espírito Santo, lá ainda no céu, antes de Jesus descer, eles haviam acordado, eles haviam decidido, era plano de Deus para salvar o ser humano, que Jesus descesse, que Jesus morresse, que Jesus fosse até aquela cruz e fizesse um sacrifício que mudaria completamente a realidade do ser humano. Sim, a morte de Jesus na cruz, ela transformou a condenação. Ela transformou a condenação em liberdade. Ela transformou a morte em vida. Por isso que era tão necessário que Jesus, ele fosse até o fim, que Jesus, ele permitisse o seu sacrifício, que Jesus fosse até aquela cruz e ali entregasse a sua vida como um presente para mim e para você. Sim, a morte de Jesus na cruz também foi um presente. Nós não merecíamos. Sim, a história bíblica conta, a Bíblia nos relata, ela deixa muito claro lá em Romanos capítulo 6, versículo 26, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e como o homem pecou, como o homem errou, como o homem estava em pecado, o seu salário era a morte. Ele estava em condenação, ele estava condenado à morte porque ele estava em pecado. A Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte. Mas também diz que o dom gratuito de Deus é a salvação eterna, é a vida eterna. Ou seja, em Cristo Jesus. Sim, vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 23, para que a gente veja de forma a não ficar nenhuma dúvida em relação a esse texto. Romanos capítulo 6, o versículo 23, ele diz assim: contudo, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejam que era necessário que Jesus morresse naquela cruz para que nós pudéssemos viver. Então, o salário do pecado era a morte. A morte que era certa para mim e para você. Agora em Jesus Cristo, por sua morte na cruz, ele transforma a nossa morte em vida, porque ele morreu em nosso lugar. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida como um presente, como um dom gratuito de Deus, que não era o que estava reservado para nós devido ao pecado.
Romanos capítulo 8, versículo 1, também tem mais um texto que nos traz uma alegria muito grande e que também mostra essa transformação de morte em vida. Através do texto de Romanos 6, 23 que nós vimos, Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Então ele transformou morte em vida através do sacrifício na cruz. E mais também em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus, naquela cruz, através do seu sacrifício, ele também transformou condenação em liberdade. Por isso que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi tão importante. Ele foi tão importante porque foi o sacrifício de Jesus na cruz que trouxe para nós vida. A morte dele trouxe vida eterna para nós. A morte de Jesus na cruz também colocou um fim à nossa condenação. Nós estávamos condenados eternamente, mas a morte de Jesus na cruz trouxe para mim e para você a liberdade. A liberdade. A liberdade só existe em Cristo Jesus. A vida eterna só existe em Cristo Jesus, porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele se sacrificou na cruz, no meu e no seu lugar. Por isso que a morte de Jesus na cruz, ela é tão importante. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos viver todos os dias lembrando dessa verdade bíblica, essa verdade tão importante, que a morte de Jesus na cruz trouxe para nós vida e liberdade e colocou um fim na morte e na condenação. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida no nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda orar por você, para que Deus possa, de uma forma toda especial, abençoar a sua vida e a sua semana. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tamanho amor, por tamanho sacrifício. Sim, Deus, obrigado porque nesse momento nós podemos estudar e meditar a respeito da importância do teu sacrifício na cruz. Sim, Deus, o que seria de nós? O que seria da humanidade se não fosse a tua morte na cruz? Oh Deus, nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos esperança, mas o Senhor proporcionou para nós a salvação. O Senhor nos deu novamente a esperança, a certeza de que um dia nós estaremos juntos com Deus. Sim, tudo isso porque o Senhor morreu em nosso lugar, porque o Senhor pagou o preço do nosso pecado. Sim, Deus, muito obrigado por tamanho presente, muito obrigado, Jesus, por tamanho sacrifício. Obrigado por essa demonstração tão clara, essa demonstração tão maravilhosa de amor pelos teus filhos. Obrigado, Jesus, eu não tenho palavras, eu não sei, Senhor, como te agradecer, porque eu sei que nenhuma palavra que eu pudesse usar, nenhuma palavra do meu vocabulário é suficiente para agradecer o que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor fez pelo ser humano. Por isso eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque um dia nós estaremos contigo eternamente morando nos céus. No nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe de uma forma toda especial.